Continuando falando dos dias atuais, preciso dar destaque, depois de nós falarmos da Conferência de Berlim, da Partilha da África, nós precisamos ver alguns materiais, alguns mapas, algumas imagens que colocam essa situação de forma melhor visível. Mas um destaque importante que quero colocar é para a experiência da África do Sul com o apartheid. O apartheid, que foi justamente o regime de segregação racial, que não existiu só na África, mas como nossa discussão é compreender como o racismo foi criado e como é que nós podemos criar instrumentos de combate ao mesmo. O apartheid criou uma segregação racial que se transformou em segregação espacial, territorial e social, política, porque havia uma proibição e havia uma delimitação nítida do lugar dos negros e do lugar dos brancos. E para a África, era do lugar dos africanos e do lugar dos não africanos. Mas se nós considerarmos, do ponto de vista do seu lugar de nascimento e a sua nacionalidade, que está no seu documento de identidade, alguns europeus, descendentes de europeus nascidos na África, poderiam já ser africanos. E o apartheid tem um personagem importante de resistência a ele, que é o médico negro sul-africano Steve Biko. Steve Biko, ele foi perseguido, que criava uma resistência e criava uma ação propositiva. E o filme importante para que nós entendamos isso é Um Grito de Liberdade. We are in this struggle to kill the idea that one kind of man is superior to another kind of man. We're just as weak and human as you are. We're gonna catch you red-handed one day. Then we'll see how human you are. Quando isso acontece na África do Sul, tempos depois, Mandela também sendo alvo de perseguição do governo sul-africano, Mandela se elege presidente da África do Sul. Um filme importante para que nós percebamos essa trajetória é o filme chamado Invictus. Vai justamente mostrar a possibilidade da formação de lideranças que materializem uma outra possibilidade de poder e desenvolvimento para a África. Mandela foi modelo para o planeta inteiro. Tem homenagem na Bahia a Mandela, com busto a Mandela. Tem homenagem em vários lugares a Nelson Mandela, pela sua experiência como presidente da África do Sul. Tem música de carnaval falando sobre Mandela, blocos afros na Bahia, que alguns compositores se preocuparam em falar sobre Mandela. Recentemente, antes do Brasil, foi onde ocorreu a Copa na África do Sul. A experiência do pan-africanismo, que é um movimento de resistência à tentativa de inferiorização do continente africano, tem como principais ideias a ilegitimidade das fronteiras africanas que foram criadas de acordo com interesses de fora, a denúncia da fragmentação geopolítica do continente, propõe a união dos povos africanos, estimula a descolonização da África e defendia a criação dos Estados Unidos da África. Pode-se ver os congressos pan-africanistas e os participantes que fazem um esforço para desconstruir esta aberração humana materializada pelo racismo. Esses conteúdos, na minha avaliação, é um primeiro passo para que possamos criar uma nova mentalidade. Parafraseando o próprio Mandela, quando dizia
O povo que pode aprender a odiar, também pode aprender a amar. Eu espero que consiga chegar essa mensagem, porque não só a África, no nosso caso específico, que discutimos alternativas de poder, principalmente a estados autoritários que foram criados, estados totalitários, nós precisamos compreender que o planeta, ele pertence a todos. E um objetivo importante é que, com a experiência, com os desastres ambientais, com as crises territoriais, é preciso que se perceba que experiências vindas, não só de povos africanos, de africanos e de seus descendentes, se forem vistas com preconceito, discriminação ou racismo, nós podemos aprofundar a crise que estamos vivendo. E essa compreensão é fundamental para que possamos fazer um esforço. Primeiro, o esforço de compreensão. Estarmos consultando a literatura, assistindo os filmes, ouvindo canções críticas, estarmos lendo folhetins, revistas, jornais que possam desmistificar e fazer com que nós consigamos entender que esta ideia de inferiorizar o outro ou de superiorizar o outro, dentro dessa que é uma relação dialética, nos levou a muitas crises. E justamente essa compreensão, para ficar mais próxima, já que nós conversamos sobre a experiência de Mandela e percebemos que é possível nos colocarmos de forma diferente e propormos um outro caminho e caminharmos de outra forma, com organização, fazer com que nós possamos combater problemas seculares na África e problemas atuais, como a AIDS, o Ebola e outros problemas ligados à poluição, ligados à divisão de renda, ligados ao analfabetismo. E não são problemas ligados só na África, ou existentes só na África. Eles ainda existem no Brasil e em outros países, e em todo o planeta. E essa compreensão nos foi dada por um intelectual negro brasileiro baiano, o Milton Santos, quando discute pobreza e riqueza, e que vai nos dar uma possibilidade de compreensão, porque ele conquistou o prêmio Walter Louvre, que é o prêmio Nobel da Geografia, e que contribuiu para que nós conseguíssemos compreender que o modelo atual de globalização excluiu vários povos e várias pessoas, os povos pela própria concepção das coisas como foram construídas, e as pessoas na escala social, na escala econômica, na escala política, dos lugares de poder que elas ocupam, ou dos lugares de poder que elas não ocupam. Mas, principalmente, em preparar um esteio mais solidificado para o combate à continuidade desse racismo. Precisamos formular ideias diferentes e que continuem combatendo o racismo. Precisamos continuar seguindo os exemplos de doutora Egia Leda, do senador Abdias do Nascimento e de outras lideranças negras do Partido Democrático Trabalhista. Precisamos continuar perseguindo atuações como do governador Alceu Colares, do governador Boi Nazeredo, e que podem forjar políticas públicas mais adaptadas com os tempos atuais.
Para essa compreensão, como eu criei um objetivo para essa aula que nós estamos dialogando agora, para que nós possamos entender mais de perto esse diálogo que nós tivemos, eu gostaria que cada um e cada uma, através do seu documento de identidade, percebesse os seguintes itens existentes nele: a naturalidade e a nacionalidade. E nos coloquemos no lugar desses africanos que perderam sua nacionalidade, suas representações do passado, suas memórias e seus registros oficiais da história, ou uma desqualificação da sua história, que criou um recalque na sua história, que criou uma discriminação que até hoje é vivida nos espaços de poder. Quando você pegar seu documento de identidade, você também vai fazer uma pesquisa na sua comunidade, na sua rua, no seu município, na sua cidade, no lugar onde tiver uma organização geográfica, para que se levante nesses lugares os grupos relacionados a essa herança de matriz africana. Os terreiros de candomblé, algumas irmandades religiosas de cor, outros grupos como blocos afro, afoxés, agremiações, entidades políticas que tentam discutir esta questão. E aí nós vamos perceber, vocês vão perceber, que contribuições essas agremiações, essas organizações, essas instituições deram para os lugares em que vocês atuam politicamente. Quando vocês perceberem isso, nós poderemos construir uma teia mais sólida. Uma teia mais sólida para, em primeiro momento, nos compreendermos. E eu sempre converso com, tradicionalmente, alguns alunos meus e alunas, que essa insistência da ciência, essa insistência de dizer que a África era um continente ágrafo, não justifica por causa da própria existência do hieroglifo. E lembrando também que era proibido o próprio ato de aprender a ler e escrever no processo da escravidão, que foi um sistema econômico, produtivo, e que proibia os escravos de aprenderem a ler e a escrever. Lógico que haviam exceções de regras. Escravos que aprenderam a ler e a escrever sozinhos. Lógico, eles continuavam tendo sua inteligência. E estou falando desta forma porque estou me reportando a uma construção política. É preciso que nós consigamos compreender a força da organização política, não só na organização política estritamente política, mas das ramificações vindas das organizações políticas. Por isso, dessas ramificações, quando estou falando das organizações profissionais, como o OAB, como o Sindicato dos Médicos e outras organizações de professores, de cientistas, de engenheiros, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que continuam fortalecendo esse racismo e esta discriminação. É por isso que é importante ver as contribuições dessas entidades e fazer uma discussão sobre isso, trazendo figuras importantes no combate ao racismo, e que o nome destas pessoas pode se transformar em núcleos de base, e que esses núcleos poderão também ser instrumentos que capacitem pessoas para o combate ao racismo e à discriminação. Instrumentos
efetivos de transformação da política e de transformação civilizatória, numa transformação mais cosmopolita nas nossas relações. Este esforço que faço nesse momento de estar aqui dialogando, colocando essa minha experiência de muito tempo de sentar, de parar, de ler, de não ir para a festa, de me dedicar profissionalmente a algumas questões, está sendo muito importante, porque como havia falado anteriormente, se impulsiona pelo compromisso, a luta que eu acompanhei de perto, de doutora Edialeda Salgado, quando ela nos mobilizava e falava desta importância. Quando ela, e costumo dizer isso para amigos, que na década de 80 a médica negra é quase um ser extraterrestre, frente a todo o racismo existente, porque não existia ainda alguns avanços de legislação, como hoje nós temos. Então, naquele período era muito mais difícil. Então, nós precisamos nos espelharmos nessas experiências para que entendamos efetivamente como caminhar e como contribuir para uma nova organização do poder e que inclua pessoas que foram excluídas secularmente. Nesse sentido, eu estou falando não só dos descendentes de africanos, mas estou falando também dos índios, dos indígenas e dos seus descendentes atuais. E que alguns também foram transformados e começaram a viver nas grandes cidades. E lembrando da atuação de Juruna, que foi deputado pelo PDT, e que nós não tivemos mais nenhuma outra representação. Se possamos dizer que não é exclusivo os indígenas serem os povos da floresta, mas que é preciso efetivamente trilhar esse caminho de construirmos uma possibilidade de inclusão dessas pessoas no processo de poder. E isso não se faz a só duas mãos. Se faz com várias mãos. Uma pessoa que ministra uma palestra, uma pessoa que escreve um texto, uma pessoa que cuida da outra, sendo a sua atuação profissional, sendo na área de saúde ou outra coisa, mas que precisamos compreender essa construção do racismo e como ele abala as nossas relações, das psicológicas às profissionais, emocionais. A compreensão da história da África é estruturante para compreendermos a nossa própria história. Não só a história de nós brasileiros, mas a história do planeta. Nós que já tivemos uma ditadura e que, antes da própria ditadura, ocorria uma perseguição sistemática feita pelo próprio Estado aos africanos escravizados e, consequentemente, ao que eles praticavam, as suas práticas religiosas, culturais. A história da África é estruturante para compreender a contribuição desses povos na reconstrução da democracia brasileira. A democracia brasileira e a democracia no planeta, ela exige uma compreensão dessa história da África e as contribuições da África e, consequentemente, dos africanos e dos seus descendentes, já que esse contingente populacional, dentro ou fora da África, foi perseguido por causa da própria construção vinda com a escravidão comercial.
A contribuição dessas pessoas, militantes, intelectuais, professores, trabalhadores, pessoas que têm uma identificação com essa história da África, de onde nós viemos, é estruturante, porque a democracia não vai ser democracia sem essa compreensão. Sem a compreensão do papel desses povos e sem a compreensão da nossa própria história, que está imbricada com a África. Acredito que a democracia, ela seguirá o seu curso de forma mais intensa, mais concreta, mais correta, mais completa, porque parte do planeta é filho da África, pela própria questão da diáspora. E nós brasileiros temos uma participação estruturante nisso, e nós, afro-brasileiros, especificamente. Porque nós conseguimos construir uma experiência civilizatória fora da África, sobrevivermos ao genocídio que foi a escravidão comercial e continuarmos caminhando, vivendo, fazendo política, atuando politicamente, atuando profissionalmente, atuando artisticamente, atuando academicamente. E essas atuações, elas são estruturantes para a reconstrução efetiva da democracia no nosso país. Ela exige uma compreensão do que e como nós chegamos aqui. E o que nós fazíamos antes de chegarmos aqui. As nossas referências ancestrais, as nossas referências civilizatórias, as nossas referências políticas também. Porque várias experiências não são só civilizatórias. Civilizatórias porque abraçam um maior campo de especificidades nessa complexidade que é nós, seres humanos. Mas a democracia, seja ela racial, seja ela política, mas como um sistema político, a democracia, ela necessita de incluir esse contingente populacional na sua representação para ter validade política. Porque senão, se nós não estivermos representados na academia, no legislativo, no executivo, no judiciário, nós não teremos uma democracia plena. Mais grave ainda é se nós estivermos representados só do ponto de vista quantitativo e numérico. Mas se nós não estivermos representados do ponto de vista da cosmovisão, do ponto de vista da atuação e da importância civilizatória, perde o sentido da representação. Acredito que essa seja e que esse seja um dos objetivos que nos conecta nesse momento. Uma representação qualificada na democracia. Uma representação consciente na democracia. Não só quantitativa. Uma representação qualitativa. Isso faz uma grande diferença para as próximas gerações. Até porque as próximas gerações, nós não sabemos do amanhã, mas precisa se preparar para enfrentar possíveis investidas de estados totalitários ou de ditadores que possam tentar ser maiores do que a força de um povo. Essa é a principal importância de
reconhecer a história da África.